Rapaziada, eu acabei de terminar aqui, ou pelo menos chegar no final da entrevista do Lula no Podpah. Vi na íntegra, acelerei um pouco, mas prestei muita atenção nela e resolvi gravar este vídeo para falar sobre essa miserável entrevista do Lula no Podpah. O que eu pessoalmente já acho do Podpah não é grande coisa não. Eu entendo que o Mítico e o Igão são uns caras de boa, gente fina, que se eu encontrasse no rolê provavelmente seria amigo. Os caras são massa. E em questão de amizade, de festa. Mas intelectualmente falando, os caras são dois analfabetos. Vamos falar a verdade, dois bêbados, analfabeto, ignorante, funkeiro. Pior que se tem na parte mais intelectual da parada. Ah, Léo, você é muito arrogante. Não é arrogante, cara. Os caras ainda por cima são ingratos. Eu conheço esse tipo de mentalidade. É o típico esquerdista. Eu não sou obrigado a gostar. Mas então, falando sobre a entrevista, cara, eu separei aqui uma colinha para eu comentar os principais momentos ali que eu acho necessário a gente conversar. Primeiramente, né, a entrevista já começou com o Lula sendo cara gente boa, né? O bandido do povo, porque trocando ideias sobre futebol, trocando ideias sobre a namorada dele ali, sendo todo simpático, trocando uma ideinha assim, tipo, nossa, eu sou jovem, eu sou um cara bacana, eu sou um homem do povo, aquele típico, né, atípico carisma do idiota, carisma pra gente ignorante, o carisma do vagabundo, do cachaceiro que roubou o país. Então todo esse papo de bandido ali, tá ligado? De, mas aí, tranquilão, você faz academia, você joga um futebol, sabe que eu jogava na meia direita, aquele papo de um cara que sabe enganar o povo, que sabe enganar o gado político. É esse tipo de pessoa que vai votar 13 em 2022. Pessoa que não é muito de pensar, que é mais do carisma, entendeu? Que é facilmente enganado, iludido e depois roubado. Achei muito engraçado que ele falou pro Mítico, né? O Mitico, chamou de Mitico. Até o Mítico foi lá no Twitter e colocou Mitico no nome, né? Querendo fazer uma gracinha ali em referência ao bandido que saqueou os cofres públicos, colocou uma anta para se tornar a nova presidenta do país e destruiu o continente, o maior bandido do continente. Então ele tava ali falando sobre o futebolzinho, falando que conheceu o Tevez, falando que é corintiano, mas que trabalha com palmeirense, que jogava aquele bom futebol, mas que não é fanático. É o bom papo de político, né? Que gosta de enrolar quando está próximo de uma eleição. É atípico, eu acho que na sua cidade tem bastante disso também. Também passou aquele papo de motivação, clichê, determinação. Faça por você mesmo, vai você mesmo, entre então na política para mudar essa história. Lute pelos pobres, seja revolucionário, faça alguma coisa pelo seu país, aquele clichê, entendeu? Aquele papo miserável é que os políticos têm. É aquela falsidade do caramba, entendeu? Aquele olho de tigre falso. Ridículo, totalmente forçado, totalmente vazio, um clichê abominável. Daí ele lança aquela falácia que muita gente acredita. Inclusive o Igão concordou com ele, que é basicamente isso. A esquerda luta pelos pobres e a direita luta para os ricos. Isso é tão clichê, isso é tão falso, isso é um mito gigante. Porque na verdade eu concordo com um ponto só disso. Aí, o pobre de direita realmente ele não quer ser pobre. Ele não acha que ser pobre é uma virtude. É o cara que quer crescer na vida, que quer evoluir na vida à base das trocas voluntárias do capitalismo e se tornar alguém maior. Prosperar profissionalmente falando. Então realmente, uma coisa é fato. O pobre de direita não quer ser um merda para o resto da vida. Agora, falar que a esquerda luta pelos pobres e a direita não, isso é ridículo. Porque um país que tem menos impostos, mais oportunidade de emprego, mais oportunidade profissional, é melhor para o pobre. O que você acha que é melhor para o pobre? Cuba ou Estados Unidos? O que você acha que vai deixar o pobre rico? Cuba ou Estados Unidos? A esquerda mantém o pobre pobre, mantém o pobre na miséria, sem oportunidade. É Bolsa Família, olha a diferença. A esquerda para o pobre, Bolsa Família, Bolsa na faculdade, que mais que a gente pode citar? Sei lá, existe milhares de bolsas, de auxílio, de tudo que é tipo de coisa assim. O que a direita faz pelo pobre? Oportunidade de emprego, menos impostos, liberdade de empreender, liberdade de trabalhar, liberdade de você e o seu chefe, numa troca voluntária, decidirem voluntariamente qual vai ser o emprego, qual vai ser o que você vai fazer e qual vai ser o seu salário, a quantia dele. Diferente da esquerda, que quer colocar
uma base de salário mínimo para que você continue na miséria, que você continue um merda. Basicamente isso, que você não possa prosperar sem uma burocracia acontecer. Porque hoje no nosso país é muito mais fácil você roubar uma lanchonete do que você abrir uma. Porque a quantia que o Estado te rouba quando você abre uma lanchonete é muito, muito, muito maior do que os riscos de você roubar uma lanchonete. Talvez o bandido que rouba a lanchonete roube menos que o Estado rouba do dono. É tão lamentável, mas é muito real, tá ligado? Outra coisa que eu acho engraçado, né? O Lula falando sobre o rico, falando mal do rico. Mas por que ele não fala sobre a quantia que os bancos lucraram nos governos petistas, que desbancaram nos lucros? Por que ele não comenta sobre isso? E por que o Mítico e o Igão não perguntam essas coisas? Porque eles não têm argumento, eles não entendem nada de política. São esquerdistas vazios, que não têm mentalidade nenhuma, não tem nada pra passar. Eles não são entrevistadores. Só 2 funkeiros analfabetos. Isso é fato. Eu não falo isso com arrogância, eu falo porque é fato. Conheço esse tipinho há muito tempo, cara. São 2 pessoas vazias. Você acha que o Mítico e o Igão já leram algum livro? Já refletiram? Por que eles não convidam doutores, cientistas, biólogos, políticos de direita para trocar ideia ali no programa? Porque eles não têm nada para passar. Eles não têm nada que eles possam debater. Eles vão ficar boiando. Por quê? Porque são 2 analfabetos. O papo deles é realmente com Lula, com um funkeiro, com funkeira, com um ex-BBB. Eles não têm nada pra passar, cara. Isso é um fato, cara. Não é arrogância. Depois o Igão me solta essa, dizendo que o Bolsa Família acabou porque se o Bolsa Família deu certo. Ô Igão, deu certo aonde, cara? Ah, deu certo pra quem recebe, mas e pra quem paga? E pro pobre que paga trilhão de imposto, deu certo pra ele? Você pergunta pro pobre que vai comprar as coisas no mercado e que tudo tem imposto, se deu certo pra ele isso? Ou você não sabe que é desse tipo de tributo que vem o Bolsa Família? Não é de graça, meu parceiro. Eu sou totalmente contra o Bolsa Família, como eu sou contra auxílio, como eu sou contra imposto, porque isso só mantém o pobre pobre. Pô, a mãe ali da favela que tem um monte de filho, entendeu? Porque abriu as pernas, não faz nada direito, para vários homens diferentes que também são incompetentes e saíram, sumiram, abandonaram ela. Quem sofre é a criança. E daí ela pega e gasta ali de uma maneira escrota o dinheiro que recebe do Estado e mantém o pobre pobre. E o pobre que quer trabalhar, ele que paga essa Bolsa Família, ele não consegue prosperar. Por quê? Porque o imposto rouba todo mês o salário dele. E ele não consegue assim empreender. Ele não consegue assim melhorar de vida. Realmente investir o seu dinheiro no seu sonho. Então o Bolsa Família não tem que dar certo, porque o Bolsa Família não tem que existir. Ah, mas eu acho que tem que existir. Então faz você voluntariamente aí, Igão. Você que está me assistindo, faz voluntariamente um projeto com doações para fazer o Bolsa Família para as famílias que precisam. Não vai dar certo. Por quê? Porque ninguém vai voluntariamente concordar com um projeto ridículo desse. Se você quer uma boa vida para o seu filho, trabalhe. Não faça filho se você não tem uma família pronta, se você não tem o seu emprego, não tem sua vida profissional bem elaborada. Não faça filho. Por que o presidente Lula também não falou nessa entrevista sobre os projetos de lei que o PT teve lá em 2004, onde queriam censurar a mídia, onde queriam controlar os veículos de comunicação que passa para o pobre. Inclusive em 2018 o Haddad tinha o mesmo projeto de regular as mídias brasileiras, projeto de democratizar, regulamentando a imprensa. Isso daí é o que, cara? Se não é uma ideia de implantar uma ditadura pelo começo. Isso é patético. Mas por que ele não foi questionado sobre isso nessa entrevista? Porque o Igão e o Mítico não tem nada para passar. São 2 bêbados analfabetos. Não tem nada além disso para tentar impor numa entrevista com um político. Tem outro clichê ridículo que aconteceu muito nessa entrevista, é falar sobre o pobre e os direitos do pobre. Você tem que entender uma coisa. Deixa eu te explicar o mínimo da filosofia. O ser humano, só tem direito de ir e vir, de propriedade privada, que é você e o que você tem, certo? De não ser agredido de nenhuma forma e só. Não existe direito de comer, direito de gastar, direito de ter emprego. Não tem nada disso. Isso não é um direito, isso é um benefício. Por quê que eu tô falando isso? Porque não existe esse direito natural
Não existe esse direito natural. Se você nasce, você tem o seu direito de fazer o que você quiser da sua vida, mas os outros não têm de obrigação de te dar nada. Os outros não têm de obrigação de fazer um convívio social ok para você, de forçar um coletivo. O coletivo só existe se for voluntário, ou pelo menos deveria ser assim. Então o pobre não tem direito de comer um prato de comida necessariamente. Ele pode, se ele trabalhar e fazer seu prato de comida. Agora ele ir no restaurante, o restaurante não tem de obrigação de dar um prato para ele. Claro que, moralmente falando, eu acho que comida é básico, cara. Não se nega, entendeu? Se você tem bastante, você não pode negar pro próximo. Mas isso é só uma moral de cada um individual. Não existe direito nessas questões. O direito é só de você existir, de propriedade privada, de ir e vir. Só não existe mais nenhum direito. É por isso que essa mentalidade de que o Estado tem que te dar tudo o que você quiser, o Estado nem deveria existir, entendeu? O Estado não tem nem direito de existir. Não há nada que permita a existência do Estado. O Estado fez isso contra a ética, contra a moral. Por quê? Porque é uma gangue de corrupto que foi implantada no país e agora eles controlam tudo. Isso é uma ditadura. É uma ditadura sim, porque se você não paga imposto, é contra esse tipo de tributo, em última instância a polícia vem na sua casa e te mata. Não é verdade? Se você não vou pagar imposto, eu não curto essa ideia de Estado aí. Em última, eles vão começar com uma cartinha. Vão começar te chamando no fórum. Em última instância, se você rejeitar tudo isso, a polícia vai invadir sua casa. Então, isso é ditadura. Isso daí é autoritarismo. Isso aí é terrorismo. É muito perigoso a mentalidade do político de esquerda, a mentalidade do PT, porque isso vai afetar na vida do cidadão de bem, que quer trabalhar, que quer prosperar, que quer ser alguém na vida profissional. Você sabia que o cidadão mais egoísta é o melhor cidadão que tem, porque ele está cuidando da sua vida, dos seus objetivos e não incomoda ninguém. Agora, o cidadão que quer forçar o coletivo é o perigoso. Ele é um fracassado, é um merda e quer ajuda de todos os lados. Pense nisso, reflita com isso, porque em 2022 você vai precisar ter uma resposta na ponta do dedo para poder votar, fechou? Se você gosta desse estilo de vídeo, eu preciso saber, comenta aqui embaixo. É muito importante o seu feedback para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês.